24 de novembro, sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós começamos o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4. Saudação. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos os que pela união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Essa carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bênçãos por meio de Cristo. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da sua volta, o nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Divisões na Igreja de Corinto. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isso: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios aos instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Capítulo 2. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria.
porque quando estive com vocês resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraca e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Servidores de Deus. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer, de modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre as pessoas que plantam e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo.
Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Capítulo 4. Apóstolos de Cristo. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai. Pois, quando levei a vocês o Evangelho, me tornei o pai de vocês na vida, que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso, estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho do Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Uau! Essa carta de Paulo, né? A gente tem aí duas cartas de Paulo à igreja de Corinto. A gente sabe, de acordo com a biografia de Paulo, que a igreja de Corinto era a igreja mais difícil que Paulo pastoreou. Foi a igreja que mais deu problema para Paulo, que mais trouxe dificuldades. A gente vai ver aí nas leituras posteriores que a igreja de Corinto era marcada por situações de imoralidade, de fofoca, de divisões. Chama eles de crianças, né? Sim, Paulo inclusive trata também com essa questão relacionada a disputas dentro da igreja, quem é de Cristo, quem é de Apolo, quem é de Paulo, quem é de Pedro. Havia-se, né, inclusive uma compreensão de que Apolo era um pregador
muito mais eloquente do que Paulo. Então havia essas pessoas que se levantavam pra dizendo... poder fazer essas intrigas, né? essas guerrinhas. Então Paulo vem, né, na carta de Coríntios, rebatendo essas divisões dentro da igreja, rebatendo também essa questão do conhecimento, da sabedoria humana. Ele fala muito que ele não traz um evangelho baseado no poder dos homens, na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Inclusive ele diz que o evangelho é provado pelo seu poder, não por palavras, mas pelas obras. Então aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele é que realmente mostra, né, a unção de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. E deixa bem claro que não é nada sobre eles, né? É sobre Cristo através da vida deles. Sim, uma das partes que mais me chama a atenção é essa parte final aí do capítulo 4, quando ele faz esse paralelo, né? Quem dera vocês fossem reis para que a gente pudesse reinar com vocês. A gente vê... Tô brigando por quê? Quem dera se fosse, né? E aí ele fala aí como o sofrimento lhe é impetrado por ser um apóstolo, por ser um pregador do evangelho. Ele reconhece, ele admite que o chamado exige, não é muito, mas exige tudo dele. Ele fala, olha, quando nós somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando nós somos perseguidos, nós aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora tratados como imundícia deste mundo. Que palavra forte. Então, um homem quando chega a essa compreensão, e aí a gente fala de um homem que é um apóstolo de Cristo, a gente está falando de uma pessoa que já perdeu tudo, que não tem receio, não tem medo de perder mais nada, porque já perdeu tudo para que o reino de Deus possa ser proclamado. Ele sabia, que possa ganhar a Cristo. Qual era o lugar dele, né, nessa representatividade ali do Cristo, né? E você falou aí sobre esse lance deles de Apolo falar melhor do que Paulo, né? Esses estudos aí que relatam isso. E aqui no capítulo 2 ele diz, o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana. Quer dizer, ele deixou bem claro, né? Foi simples, para que vocês entendessem, né? Porque Paulo era um homem muito estudado, né? Um homem Sim. que sabia se colocar, né? Mas ele deixa bem claro aqui que ele se colocou naquele posicionamento ali para que eles pudessem entender, né, a mensagem que ele trazia de Cristo. Interessante que ele fala que ele não traz essa mensagem baseada na sabedoria humana. Ele enfatiza isso. Fala, eu poderia usar a sabedoria humana, mas eu estou renunciando à sabedoria humana e estou usando da sabedoria de Deus. E realmente é de uma sabedoria assim excelente. E ele fala, né, ele faz esse paralelo entre a sabedoria de Deus, né? Sim. Ele faz esse paralelo incrível aí. Nossa, muito lindo esse capítulo 2. Eu tô agarrada aqui no 2, lendo um pouco. Tava procurando onde ele fala que deu leite, não deu comida forte. Mas eu já me perdi aqui, eu não sei qual desses capítulos ele fala a respeito disso. Foi no capítulo 1. Foi no primeiro? Foi, que você leu. Foi isso, com certeza. Uhum. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes. Ele usa linguagem bem simples e bem literais, né? Para poder trazer o ensinamento que ele queria trazer mediante a divisão que ele estava causando entre... Às vezes os apóstolos mesmo, né, estavam lá só pregando o evangelho. A galera, em vez de prestar atenção no evangelho, estava dividindo. Estava nessas divisões. Trazendo porfias, né, problemas nas quais o Espírito de Deus não se manifesta mesmo, né? Isso é bem claro aqui. Aqui, capítulo 3, achei. Versículo 2, né, tá aqui, ó. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. É bem simplista, né, aqui a forma que ele se pronuncia, né? E isso deixa a gente assim numa situação muito, muito, poxa vida, a pessoa tem que se adaptar para que a pessoa entenda o verdadeiro evangelho, né? Que é o que Paulo estava fazendo. Você pode ver nas outras cartas aqui para frente, com certeza Paulo vai se apresentar de uma forma ajustada. Para cada carta a gente vai ver ele usando uma linguagem de acordo com a necessidade da igreja local. Sim, mas aí a gente traz para esse pensamento, poxa, que difícil é a pessoa ter que se adaptar para que a pessoa amadureça para entender a mensagem do evangelho. Que foi o que Paulo fez. O que ele está deixando bem claro aqui, eu tive de alimentar vocês com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. Né? E por que eles não estavam prontos para isso?
Olha com o que eles estavam preocupados, em porfias, em comparações, moralidades, e trazendo divisões. as divisões dentro da igreja, né? E no final é aquilo que a gente sempre diz hoje no nosso século, nossa geração, né? Não é nada sobre o pregador, né? Não é nada sobre a pessoa que acha que é sábio, né? Que tem muita sabedoria, que acha que sabe, que na frente ele fala, né? Ninguém é sábio, né? O poder é poder de Deus, mas a sabedoria, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala e também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. O que vale o pensamento da sabedoria humana, né? Não vale nada. Então é uma porfia desnecessária e perda de tempo mesmo. Aí Paulo entra aqui, né, falando. E ainda não estão prontos. Ele ainda declara que ainda não estão prontos. E hoje na nossa geração de evangélica, né, pessoas que igual o vídeo que eu deixei outro dia, as pessoas querem professar o nome de Cristo, mas não conhece o Cristo, não coloca Cristo, né, como principal alvo, né? Muita sabedoria, muita vontade de mostrar que sabe, né? Isso é muito bom, é bom saber, né? Buscar a sabedoria. Inclusive nós estamos lendo Provérbios e essa semana foi sobre a sabedoria praticamente, né? E realmente é muito bom buscar a sabedoria e o entendimento, como diz lá, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar de humanos que somos e entender que é sobre Cristo, que é o que o Paulo tenta falar aqui, né? Que a palavra de hoje possa abençoar a sua vida e que a sabedoria de Deus seja essa que a gente busca para realmente discernir a todas as coisas. Porque Paulo próprio diz, né? Aquele que realmente vive do Espírito, ele discerne a tudo e não é discernido por ninguém. Não é discernido por ninguém. Coisa linda, né? Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, em 1 Coríntios, do capítulo 5 ao 7.